Fala galera da Power Inc, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o deslocamento de preços, o que a gente pode esperar para este mês e qual a perspectiva de deslocamento para as próximas semanas. A gente vai ou não vai romper essa barreira aí dos 50 a 1.500 para buscar patamares mais altos? Uma notícia vai apoiar nossa ideia hoje, então acompanhe. Então, galera, falando a respeito do deslocamento de preços, tá? É evidente que a gente ainda segue com um contexto ascendente, principalmente quando a gente olha gráficos maiores, né? Então, para quem visualiza um gráfico mensal do Bitcoin, a gente vê claramente um zigue-zague ascendente e movimentações como essa são comuns para os deslocamentos de preços. E como assim comum? Sim. O preço se desloca em zigue-zagues ascendentes, então significa que para um ativo subir, normalmente ele sobe caindo, né? Então ele sobe, se desloca um pouco para baixo, sobe, se desloca um pouco para baixo, a fim de construir o que a gente chama na análise técnica de zigue-zague ascendente. Então topos cada vez mais altos, fundos cada vez mais altos, beleza? Então pessoal, quando a gente olha o gráfico a partir dessa informação, a gente vê sim que os últimos meses de setembro, foram meses que o preço se deslocou de maneira negativa. Mas será que é isso que a gente vai poder esperar para o próximo mês? A gente vai ter o fechamento mensal daqui a um dia. E eu acredito que a gente pode ter um setembro um pouco diferente dessa vez. Tá? Então eu vou mostrar para os amigos a notícia que apoia esta ideia. Vou deixar aqui do ladinho. É uma notícia do Cointelegraph. E essa notícia fala o seguinte... Tá? Deixa eu pegar aqui e deixar atualizarem, beleza? Fala o seguinte: setembro de 2021 parece um clássico para o Bitcoin. Tá? À medida que o Bitcoin amadurece, fica mais evidente que o Bitcoin se comporta de maneira semelhante durante os mesmos meses a cada ano. Tá? Uma das coisas que pode fazer com que isso aconteça é justamente isso que a gente comentou. Pelo ciclo do ativo ser de alta ao longo dos anos, a gente visualiza que muitas vezes os zigue-zagues, ou seja, as correções, se encontram próximas às mesmas datas. Não necessita que todo mês de setembro ou todo mês de janeiro vai acontecer um exemplo, uma situação específica para o deslocamento de preço do ativo, né? Ele pode fazer totalmente o contrário. Lembrando que dados como esses são muito bons para que a gente analise o passado e tente visualizar possibilidades para o futuro. Assim como essa notícia, a análise técnica utiliza essa base de informações. Então, é bem interessante a gente visualizar isso. Olha só, uma das coisas interessantes é que diz que é o seguinte, ó, o quarto trimestre é um claro destaque para o desempenho superior, especialmente no ano seguinte a uma redução do subsídio em bloco. Em contraste, janeiro tende a ser de baixa, embora esse ano tenha sido uma notável exceção à regra. Então, vamos pensar no seguinte: se janeiro deste ano foi uma exceção à regra, a gente pode ter um setembro também que possa ser sim uma exceção à regra. Uma das coisas que a ideia dessa notícia apoia, tá? A gente vai deixar a descrição abaixo para vocês lerem a notícia na íntegra, é que a gente pode visualizar e dentre todas as movimentações de deslocamento de preços, setembro se encontra aqui, ó. Então, vai ampliar para os amigos visualizarem. Olha só, setembro se encontra aqui nessa lateral, olha só. Realmente em toda a história, a gente teve, na verdade, toda a história registrada, né? A gente tem anos como 2008, 2009, 2010 até 2013, a gente não tem dados, mas de 2013 em diante, a gente tem duas possibilidades de alta contra 6 possibilidades de baixa. O número estatístico, a probabilidade matemática com base no deslocamento anterior é que sim, a gente tem um mês de correção, beleza? Mas eu vou apontar para os amigos com análise técnica o porquê que provavelmente a gente possa ter um mês um pouco diferente. Tá? Eu acredito que a gente possa ter um mês ou lateral, tá? Ou um mês de alta, beleza? Então, a gente já interpretou junto com os amigos até aqui. Se vocês quiserem ler a notícia na íntegra, a gente vai deixar na descrição desse vídeo, beleza?
Vamos para o gráfico. Olha só, aqui eu tenho plotado na tela alguns dos meses de setembro e vocês notem que os contextos eles eram um pouco diferentes, tá? Aqui a gente tinha um contexto já de uma possível marcação de topo. Aqui a gente tinha um contexto de movimentação de alta já afastado, mais afastado das médias móveis. Aqui a gente tinha um contexto de zigue-zague descendente. Então, o que eu quero dizer com isso? Que os contextos ao longo do tempo eles vão mudando. E muitas vezes o reflexo do deslocamento do preço do mês se dá não pelo mês que já aconteceu no ano anterior, mas sim pelo reflexo da movimentação atual. Olha só, a gente aqui em janeiro, como citado na própria notícia, a gente teve um janeiro um pouco diferente, né? A gente teve um janeiro aqui com um mês de alta, tá? Sendo que os janeiros dos anos anteriores, tá? Olha só, eram janeiros de meses de baixa, tá? Olha só. Então, assim, eu quero expor isso para vocês. O quê? E a partir deste movimento de recuo, quando a gente olha um gráfico semanal, tá? Eu costumo não analisar o gráfico mensal. Quando a gente olha um gráfico semanal, eu quero explicar uma coisa para os amigos, tá? A gente tem dois tipos de zigue-zague, tá? O zigue-zague ascendente, acima da média móvel de 200 períodos e acima da média móvel de 21 períodos, que vai construir assim um movimento de tendência. São médias alinhadas. A média longa alinhada com a média intermediária, ou seja, uma tendência primária e secundária alinhadas para a mesma direção. Isso tende a construir um movimento muito forte. E pivôs acima dessas duas médias alinhadas tendem a construir movimentos de onda 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem uma estrutura completa de movimento ascendente. Ao passo que quando a gente tem um zigue-zague, que ele já está acima da média móvel de 20 e ele vem para baixo da média móvel de 20, mas não perde a 200, então quero mostrar para vocês o gráfico semanal. Muitas pessoas visualizam isso como um pivô, e sim, isto é um pivô, tá? Mas existe uma coisa que as pessoas não falam. Ó. Isso aqui, ó, quero expor para os amigos. Isso aqui ó, foi um pivô. Tá? Mas o que acontece em um pivô? Tá? Então a gente vai contextualizar vocês aqui. O que acontece num pivô? Isso aqui foi um pivô, ó, um zigue-zague descendente. Mas esse pivô não está com a média mais longa de 200 alinhada para baixo. Ele está contra a média de 200. Então isso aqui não é um pivô verdadeiro. Isso não é um pivô de reversão majoritária de tendência. Tá? Isso aqui, na verdade, vai ser um pivô ABC. Ele vai ser um pivô de correção. Ele vai simplesmente chegar na zona projetada do A alternado pelo B e vai simplesmente cumprir o papel, que vai ser a manutenção de uma movimentação de alta na tendência. Então, uma vez que a gente visualiza este tipo de movimento, a gente visualiza que aqui completou-se um ciclo de correção. Então, a gente, a partir de agora, espera o quê? Um novo movimento de pivô alinhado com o quê? Com a média móvel de 200 aqui embaixo e acima da média móvel de 21 no gráfico semanal. Isso vai fazer toda a diferença para o contexto. Uma vez que a gente visualiza algo semelhante aqui, ó, notem, a gente teve um movimento que veio daqui, fez isto aqui. A gente construiu um pivô aqui. Este pivô estava alinhado com a média móvel mais longa, alinhado com a média móvel de 21 períodos. A gente constrói um zigue-zague ascendente. Tá, Leandro, mas e aqui? A gente não teve um mês de setembro de correção? Quando vocês olharem essa correção, vocês vão visualizar o quê? Que foi uma correção muito breve, apenas para fazer o quê? Testar a famosa cabeça do pivô, testar a zona onde foi rompido, encontrou suporte, continuação do movimento de alta. Então, pessoal, essa ideia é muito importante, vocês identificar pivô verdadeiro, pivô falso. E o contexto é que vai dizer se o mês vai ser positivo ou o contexto vai dizer se o mês vai ser negativo. Uma vez que a gente visualiza que todo o ciclo do ativo, ele constrói o quê? Correções breves. Ele não entra em uma estrutura, mesmo sendo um bear market, ele não entra em uma estrutura que vai projetar topos e fundos descendentes em um gráfico mensal ou até mesmo semanal. Não. A gente tem um ativo muito perene. A construção da tendência de longo prazo do ativo é de alta. Então,
sempre que a gente visualizar possibilidades de correções, são correções, por mais que sejam complexas, né? Aqui a gente teve aqueles double zigzag, né? Que é uma série de onda X que falhou, onda W que falhou. Uma hora a gente conta isso aqui junto com vocês, mas mesmo assim a tendência é encontrou a média móvel de 200 períodos, tá? Olha só. Olha aqui a média móvel de 200 nessa zona. Encontrou suporte. Encontrou a média móvel de 200 períodos, encontrou o suporte. Tá? Aqui a gente ainda não encontrou a média móvel, mas o contexto é que essa pernada aqui ainda não acabou. Então talvez a gente faça zigue-zagues mais altos, busque regiões mais altas, a média móvel de 200 vai acompanhar. Em algum momento a gente vai fazer o quê? Buscar a média móvel de 200. Tá? Estou dizendo que isso vai acontecer agora. Tá? Então vamos lembrar disso. E também não estou dizendo que o mês de setembro vai ser um mês de baixa, tá? Então eu vou explicar para os amigos o que pode acontecer no mês de setembro. Quando a gente visualiza as semanas, tá? Que é um gráfico, na minha opinião, mais tranquilo de se interpretar e fazer a leitura, a gente visualiza que a gente teve uma série de semanas de alta. E sim, uma correção aqui seria uma correção interessante. Porém, tá? Então vamos à ideia do porém, né? Porém, correções aqui nessa faixa, tá? Iriam fazer com que o preço apenas se deslocasse nas primeiras faixas Fibonacci. Eu não acredito que o preço vai vir aqui embaixo, eu acho muito difícil. Por quê? Porque a gente está deixando uma força compradora muito grande aqui. A gente analisa aqui o perfil de range fixo, né? Notem a força da movimentação, olha o quanto teve de interesse na ponta compradora aqui do lado. Olha como teve interesse nesse deslocamento de preços. E a gente também completou uma correção. Mas que correção, Leandro? Essa correção aqui, ó. Então a gente vai explicar para os amigos, ó. Onda A. Isso aqui tem um vídeo meu bem antigo já no TradingView falando, tá? Alternado pela onda B. 1618, tá? Fechamos certinho aqui na região. A gente também tocou no 2, se eu não me engano, tá? Vou trazer aqui para a direita. Vou botar mais fácil de visualizar, ó, também tocou no 2, então a gente teve o valor projetado, né, a perna alternada aqui projetada, quando a gente vê aqui na linha reta, ou seja, sem alternar, pelas barras aqui sem alternar, também é uma projeção que pode ser utilizada, a gente teve aqui a zona de 1.618, tá? Então, confluência de alvos para a correção. Uma vez que a correção acaba, a gente tende a iniciar um novo movimento de impulso. E esse movimento de impulso, por sua vez, tá? Ele tende a fazer o quê? Uma onda 1, que é o que aparentemente está sendo construído. E essa onda 1, tá? Ela pode ser maior, ela pode ser muito maior dentro dessa estrutura. Porém, se a gente tiver já 2 ou 3 barras de correção, seriam barras que a gente deveria aproveitar oportunidades para comprar, tá, pessoal? Por quê? Porque a tendência é de alta. Então, olha só. Uma vez que a gente tiver qualquer barra fechando próximo dessa região. Que região é essa, pessoal? Olha só. Olha os topos e fundos anteriores, ó. Mas é a primeira zona Fibonacci, que vai estar aqui no 23, né? Que é 28. 23, desculpa. 23.6, ó. A gente muitas vezes não considera essa região. Mas uma coisa importante a gente lembrar é que uma tendência extremamente forte, os preços não voltam. Então a gente compra a perda da mínima de barra, a gente compra próximo da abertura da barra anterior. Então vocês podem notar isso, ó. Uma vez que essa tendência é classificada como uma tendência muito forte, que está se iniciando, notem essa barra aqui, ó. Ó, daí a gente pode fazer o seguinte, pega a retração dessa barra, puxa ela aqui. Nota que a barra fechou com muito sombra, então ela veio buscar o quê? Ela veio buscar o 618, mas da barra. Ou seja, a leitura que a gente deveria fazer é o quê? Buscar tentar uma zona de compra dentro da própria barra anterior, para evitar ficar de fora do movimento. Uma vez que a barra de cima foi construída, a gente tem o quê? Tentar comprar de novo. Em quais zonas? Qualquer zona de Fibonacci, ó. Tocou no 23. Nota que começa a ficar cada vez mais difícil, né? A gente tem preços se deslocando cada vez mais para cima, ó. Uma vez que essa barra aqui
foi construída, essa barra veio de novo aonde? Na zona de compra. Então, fiquem atentos ao quê? Zonas de compra dentro da própria barra. Uma vez que essa barra aqui veio tocar essa região, a gente tem o quê? Essa barra negativa tocando na zona de compra. Uma vez que compradores entraram tomando posição. Então, agora, nesse exato momento, às vezes a gente pode pensar, nossa, mas eu vou comprar agora Bitcoin, parece estar tão alto. Cara, Bitcoin está em uma zona de compra. Então, talvez seja interessante, tá? Uma vez que essa barra aqui for rompida para cima sem perder a mínima, isso aqui é uma barra ignorada. Uma barra ignorada vai projetar pelo menos 2 vezes o risco dela para cima. Pelo menos uma vez o risco dela para cima, me perdoem. Aqui, pelo menos uma vez o risco dela para cima. Então, ó, ela pode buscar a zona onde? 55.200. Ó, tem para isso acontecer. Tá? Por mais que perda um pouco de time, né? Aquela ideia de deslocar muito rápido para cima, ou seja, a barra foi iniciada, ela rapidamente rompe, mas que ela ficou agora um pouquinho aqui embaixo. Se a gente tiver a próxima semana rompendo essa barra aqui, dentro a gente ainda tem 6 dias para isso acontecer. Rompendo essa máxima sem perder essa mínima, nós temos uma barra ignorada. Isso aí pode trazer mais euforia ainda para os preços. Uma vez que isso foi dito, pessoal, a gente tem que voltar para aquela ideia do mensal, que é o quê? O pessoal acha que o mensal vai fechar um setembro negativo. Eu acredito que o setembro possa fechar positivo, tá? Porque o alvo dessa estrutura aqui, tá? Isso aqui é um movimento clássico, não é utilizado no mensal, tá? Isso aqui é uma projeção utilizada muito pelo um operador famoso aqui no Brasil, inclusive foi um dos meus autores e também do Gustavo. O nome dele é Alexandre Volvax, conhecido como Storm. E isso aqui é um 2, 3 de compra no gráfico mensal. 2, 3 de compra, a gente teve uma barra negativa, uma barra que fechou abaixo da mínima, e aqui uma barra que é uma das que ele gosta, né? Que é quase que um inside bar. Agora está sendo acionado, tem alvos muito altos, e a leitura do gráfico mensal é um tanto quanto difícil, porque envolve muito deslocamento de preço. Tá? Mas, se nós pegarmos apenas essa barra, projetar para cima, tá? A gente vai ter alvos aonde? Anteriores, tá? Esta barra aqui, projetada para cima, tem alvos nos topos anteriores. Então, a primeira barra positiva do mensal tem já alvos, uma vez ela projetada para cima, nos topos anteriores. Nota que, normalmente, barras positivas, tá, no mensal, após a proximidade da média móvel, tá, elas tendem a pelo menos construir uma continuidade. Tá? Atualiza assim o gráfico mensal, a gente está com um zigue-zague ascendente montado. Então, uma vez que esse zigue-zague é iniciado, a gente vê que ainda está muito no início, né, a estrutura. Então, isso aqui pode ser, na verdade, um grande pivô de alta. É óbvio que fica difícil a gente visualizar isso com mais clareza agora, mas é muito possível que isso aconteça, tá? Quando a gente olha gráficos do diário, né, a gente vê uma construção mais lateral e, como eu falei para os amigos, toda esta região aqui, ó, teve muito trabalho de preços também. Toda essa região aqui, ó, teve muito trabalho de preços. Então, é comum que o preço fique um pouco lateral nessa zona. Por quê? Porque assim como teve muito trabalho de preços aqui embaixo e o preço ficou lateral, é comum que ele fique um pouco lateral aqui em cima também. Não é possível o troço subir reto, né? Agora, uma vez que a gente rompe essa estrutura, a gente facilmente vai buscar o quê? Zonas de mais liquidez aqui em cima, tá? Então, vamos também buscar a região de maior liquidez de trabalho de preços aqui na faixa dos 55 mil até a faixa dos 60 mil dólares, eu acredito ser bem possível. Então, concluindo aí a ideia com os amigos, as melhores posições para se tomar compras possam vir a acontecer talvez nessa região entre esse meio aqui da média móvel de 200 e da média móvel de 21. Lembrando que por mais que a gente tenha
um movimento corretivo, ou seja, um ABC de correção, ou seja, uma onda A, B, C, e venha trazer preços para 42 mil dólares, essa faixa aqui, eu não acho que seja o momento para a gente vender, e sim que seja o momento para a gente comprar. Inclusive, se isso acontece, tá? É bem provável que a nossa média móvel de 200 períodos esteja passando nessa região aqui, ó, para construir aquela confluência, né, de zonas importantes de deslocamento de preço. Então, ficaria muito atento a essa zona de 42,5, 42,600. Se vier aqui para mim, na verdade, não tenho o que pensar, é tomar posição. O preço não veio, corrigiu aqui, não corrigiu para cá, não veio correção que eu esperava. E aqui a gente nota que a gente está tentando fazer barras mais otimistas, né? Como essa barra aqui. Se essa barra falhar, eu já adianto para os amigos, ó. Se essa barra aqui positiva falhar, que isso aqui é um 2-bar reversal, uma barra de continuidade alta, se ela não vir pagar um scalp aqui em 52,177, essa barra aqui não paga o scalp e vir perder a mínima, ou seja, perder os 46,250, vocês vão poder esperar sim um movimento corretivo. Então, eu vou até botar minha escala aqui do lado para vocês. Eu não vi que não estava aparecendo. Ó, perdendo essa faixa aqui dos 46,250, perdendo essa barra aqui. Essa é uma barra agora que vai servir de referência para a gente, tá? É uma barra que dá o contexto de continuidade alta. Por quê? Porque ela nega a perda dessa região aqui, ó. Ela nega a perda dessa região. E ainda tem o fechamento acima desta barra, que era uma barra de referência anterior, tá? Tem tudo para dar continuidade alta. Uma vez que isso acontece, seguimos o movimento ascendente, alvo 52,177. Perdemos a região dos 46,250, provável que a gente vai vir buscar o quê? Esses topos anteriores aqui embaixo, e provavelmente a gente vai buscar a média móvel de 200 no gráfico diário. Lembrando que eu acredito que isso seja a menor probabilidade. Beleza, galera? Espero ter conseguido contribuir. O vídeo ficou meio longo, eu acho que foi bem explicativo. Lembrando que a semana está começando, então eu espero ter conseguido contribuir com a tua leitura e também com esse conteúdo. Se tu gostou, não te esquece, deixa teu gostei e considere se inscrever no canal, beleza? Muito obrigado pelo teu tempo, até a próxima, forte abraço, valeu!